Mensagem do céu. Falar bom dia para uma pessoa muito querida que está longe da gente, viu, povo? Vocês têm que ficar lá no Facebook falando mais com ele, enchendo a paciência dele. Bom dia, meu filho. Bom dia, bom dia. Bom dia para todos aí da Rádio UNI. Para todos que estão aí com a gente. É uma grande honra ter você aqui. Rê, você não estava ouvindo o primeiro bloco, não é? Eu estava falando sobre as faces do perdão. Então eu expliquei, por exemplo, nós podemos perdoar aquilo que é cabível nós perdoar, mas nós não podemos perdoar o que o Eterno não perdoa, né? E eu tinha contado, inclusive para eles no programa de ontem, contando uma experiência de uma mãe que tem um filho homossexual, né? Ela ama aquele filho. Ela daria vida por ele, mas ela não pode perdoar aquilo que o Eterno não perdoa, e ele diz que aquilo diante dos olhos dele é abominação. Isso deu uma situação aqui de contraste, não é? Então estamos falando acerca do crime hediondo, de crimes, de pecados que são para a morte. Por esse eu não peço nem que você ore, ou seja, quanto mais você perdoar, olha, quem vai, eu te perdoo, né? E assim, no aspecto do perdão, isso eu agora no primeiro bloco que você estava vindo para cá, então eu dei exemplo para eles, que eu acho que a grande confusão que aconteceu por eles não saberem o que é perdoar, não é? Então eu expliquei que perdão sempre é dívida. Pode ser uma dívida emocional, ou seja, uma pessoa te feriu emocionalmente, mas aquilo é como dívida. Por isso que as escrituras dizem que se você não entra em acordo com o seu adversário, vai te entregar para os verdugos e você não vai sair de lá até que pague o último centavo, não é? Toda situação de perdão é como dívida. Nós temos uma dívida para com outra pessoa. E você é o maior caso que eu conheci de alguém se endividar com outra pessoa devido a toda a tortura e os maus tratos que você sofreu no caso de dívida. Então existem alguns aspectos que você liberou perdão e foi uma bênção, mas existem aspectos que não tinha como você perdoar. Por exemplo, como que você ia perdoá-la para uma empresa? Entende o que as pessoas não entendem? O crime que ela cometeu, né? Para você que não conhece a história do Renato, o Renato é o maior caso de vitimização com sobrevivência da América Latina. Ele teve orelha cortada, língua cortada, abdômen aberto, né? O céu da boca, o palato arrancado com chave de fenda em brasa, fraturas, N fraturas, não é? Tivemos mais de 40 cirurgias só de face para reconstituição. Então, assim, o que você podia perdoar, você perdoou, mas havia coisas que não dava. Como você, olha, eu quero um perdão agora, que ela não vá presa, né? Então, há coisas que não tem como a gente perdoar, não está no nosso critério de agir. O perdão que você exerceu foi no sentido de que, olha, eu não quero o seu mal, eu não posso mudar o que você fez e as consequências do que você fez. Você está liberada da minha vida, porém, no tocante a perdoar você para caminhar comigo, aqui é outro caminho. Esse daqui é um limite que não dá para a gente seguir. Esse aqui, mas eu te libero de tudo que você me fez. Porém, caminhar juntos, não tem como eu liberar isso. Não era isso que eu estava tentando explicar para as pessoas, que o pecado, principalmente contra você, ele foi físico, emocional e espiritual. Isso. A questão do perdão, as pessoas até me questionam, mas e aí, você chama ela de mãe, né? E tem casos que eu falo que não chamo a minha genitora de mãe. Então tem pessoas que falam, então você não perdoou, né? Então não houve um perdão. Se você não chama ela de mãe, perdoar é uma coisa, né? Há consequência, existe consequência do que ela fez, existe consequência do que as pessoas, quando quebram uma lei ou quando age, né, fora daquilo que foi colocado para ela, existe consequência. Então perdoar é você se liberar e liberar aquela pessoa. Isso não quer dizer que aquela pessoa não tenha consequência, porque o que a minha genitora fez comigo houve consequência gravíssima, né, na minha vida principalmente, né? Só que o perdão, o perdão que eu aprendi muito, né, não quer dizer que hoje eu não tenho coragem de chamar ela de mãe, porque o Senhor me deu uma mãe, né? O Senhor me deu uma nova família, né? Mas mesmo que o Senhor não me desse, eu não teria essa coragem, porque foi uma coisa que ela perdeu. Foi uma ruptura imperdoável, queridos.
Queridos, ela perdeu o direito de ser mãe. Não é que o Renato não quer perdoá-la, não é? Queridos, entendam o que eu estou dizendo. Isso está acima dele, algo que o Eterno não vai... Como é que o Renato pode perdoar algo que o Eterno não vai perdoar? Ele não vai agir, ela não agir, o nome, título mãe, ela foi desqualificada. Não tem como arrumar essa ruptura que foi feita, não é? Eu sei que é difícil de vocês compreenderem esse sistema de os pecados que vocês retiverem serão retidos no céu, os pecados que vocês perdoarem também serão perdoados nos céus, mas existem coisas que o Eterno retém, não é nós. Essa questão, a ruptura veio do alto, não é que o Renato tomou um posicionamento, não, agora eu vou fazer. Queridos, isso veio de cima para baixo, é a sensibilidade espiritual dele que trouxe a ele totalmente, claro, ele liberar a vida dela foi, acho que, uma das melhores. O meu filho carregava aquele fardo nas costas, né? Ele liberá-la foi uma das melhores coisas que ele tomou de decisão na vida dele, depois de aceitar Yeshua como Senhor e Salvador. É verdade, né? Então a gente precisa estudar muito, né? Você precisa entender muito o que é realmente, o que é perdoar, né? Você precisa entender a consequência, né? Porque hoje, desculpa falar, né? Perdão e sangue virou moda. Então todo mundo erra, só usar o sangue de Cristo tá bom. Todo mundo erra, só pedir perdão tá ótimo. Só que existe consequência, né? Existe uma série de coisas, de tudo que você fez, de tudo que alguém fez com você, existe consequência. Então, perdoar, né? Eu fui lá, perdoei minha genitora, né? Liberei perdão, isso trouxe cura, muitas curas na minha vida. Isso não significa que hoje eu sou uma família com eles, né? Isso não significa que hoje há um laço de família. Esse laço foi quebrado e esse laço não pode ser refeito. Não tem cura, queridos. Não tem esse tipo de perdão que esse é o perdão que eu tenho tentado explicar para vocês, que é um romantismo, poético em relação que tem sido colocado em relação de todo o pecado nós temos de perdoar. Queridos, há coisas que a ruptura ela ocorre, não tem como você ligar de volta. Há mulheres, como eu falei para vocês, que foram traídas e esse marido ele foi perdoado do adultério, não é? Só que assim, ele não foi perdoado na confiança. Ele vai ter agora que malhar muito, trabalhar arduamente para reconquistar a confiança, até que essa mulher possa perdoá-lo também na sua confiança. Queridos, um pecado não é... Alguns pecados, que eu falei, dívida financeira é uma esfera só. Mas quando se trata, por exemplo, como eu coloquei um exemplo aqui para vocês sobre perdão, de você pegou o carro do amigo e você bateu o carro do seu amigo, isso exige um problema financeiro e um problema de confiança. Queridos, até o financeiro você pode resolver, ou você paga o veículo para a pessoa, mas o de confiança, se ele vai te emprestar de novo, ou se você vai ter coragem de pedir o carro emprestado outra vez. Aí também, queridos, é algo que você precisa de compreender. E filho, tudo é assim, né? Eu peco, o sangue, não, eu vou pecar, mas o sangue de Jesus, não é? O sangue de Jesus, até uma vez eu preguei sobre isso, né? Desculpa falar dessa maneira na rádio, mas é a real, né? Uma vez eu preguei sobre isso, que as pessoas fazem o sangue de Jesus papel higiênico, né? Sujou, limpou. E não é bem assim que funciona, mas as pessoas estão querendo fazer isso. Estão querendo fazer isso e virou moda. É uma coisa que é sem temor, então as pessoas, não, só limpar com o sangue de Jesus está tudo bem, está tudo, né, amanhã é um novo dia. E não é bem assim que funciona. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Então não é bem assim. A própria palavra, ela mesmo diz que não é assim. Você vai ver Davi, você vai ver, o rei Davi teve consequência gravíssima. E é interessante que o Senhor perdoou, só que houve consequências. Perdoou numa esfera, queridos, mas não perdoou na esfera da descendência dele, do legado daquele pecado. Queridos, é importante vocês compreenderem isso na sua vida. Eu sei que não é simples e que vocês aprenderam errado, tanto que hoje as pessoas estão dentro das congregações e vivendo na prática do pecado, queridos. Por que isso acontece? Porque receberam uma doutrina errada na sua vida.
Né? É verdade. Infelizmente é verdade. E hoje, realmente, para você aprender hoje o que é fato, o que é real, o que é a verdade, causa muito, muito problema. Tem pessoas que eu hoje, em aconselhamentos, tem pessoas que se escandalizam, tem pessoas que falam, não, vocês são muito radicais, vocês são muito... Nós somos radicais. Vocês são radicais, é uma visão, vocês tiram... Essa semana eu ouvi uma pessoa falar assim, vocês tiram o amor de Deus. A graça. A graça. A graça. E porque a pessoa... A pessoa ama tanto o pecado, queridos. Ela ama tanto o pecado que ela não percebe que o eterno está inferiorizado, ou seja, ela tem um apetite com o pecado naquela área da vida dela, e aquilo para ela é tão importante, tão vital, mais do que a presença do eterno. Ela não percebe isso. Então é muito diferente, né? Perdoar, gente, a gente tem que perdoar, só você tem que saber, porque realmente aquilo que a Cel tá falando aqui, eu sou muito criticado. Quando alguém chega para mim e fala, então você não perdoou, você não chama ela de mãe, você não... Uma vez eu estava até testemunhando, uma pessoa levantou e falou assim, mas espera aí, se houve perdão, por que eu não ouvi a palavra mãe? Eu falei, porque a minha mãe é a minha mãe que me adotou, minha mãe é a minha mãe que cuidou de mim, que me deu a vida por mim. Aí a pessoa falou assim, mas então não houve um perdão verdadeiro. Eu falei, gente, não é assim que funciona. Houve consequência até na lei, né? A pessoa perdeu o pátrio poder. Então não foi só espiritualmente físico, aconteceu. Perdeu o direito. Segundo a lei desse mundo. Então eu não posso chegar e falar, não, perdoa, e aí minha mãe... Não faz sentido, é uma coisa que não faz sentido. E assim com o Eterno muitas vezes funciona dessa maneira. Tem coisas que ele vai perdoar e tem consequências que você vai olhar e falar, mas isso aqui não faz sentido. Queridos, olha só, eu vivo falando do caso da pessoa que se converteu, não é? E já era soro positivo, não é? Já era portador do vírus do HIV. E aí o Eterno pode curar? Pode, claro que pode, mas também pode não curar, não é? Ele não vai deixar de ser Senhor sobre as nossas vidas por ele não ter perdoado determinada coisa que você fez, não é? Então só ele mesmo é poderoso e operoso para fazer essa distinção. E filho, uma coisa que eu ia te perguntar, e nesse caminho você acaba perdendo muitas amizades, que nem eu, ou é só comigo que acontece isso? Né? Perde amizade, mas às vezes não é só perder amizade não, às vezes tem pessoas que ela insiste, bate de frente, insiste, aí você tem que pegar e falar, já que você não concorda com a visão, você não concorda, né, com o que eu estou falando, por que você não vai embora? Tem pessoas que tem que falar dessa maneira, que não vai, mas bate de frente, né, e é complicado, é um caso assim, né, principalmente quem aconselha jovens, é tenso. Né? Então você vai ver que a pessoa muitas vezes ela quer levar o Senhor para aquilo que o Senhor não quer. Não, mas tem que ser dessa maneira, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, ele tem que responder o que eu estou querendo. E aí você entra numa complicação que você fala, Senhor, e agora? Às vezes você tem que ser duro, você tem que falar, olha, não dá mais. Então às vezes tem pessoas que te odeiam. Gratuitamente. Te odeia, pessoas que se aconselham com você, com outro dia não falam com você, você nem entende o porquê, ou você entende e não quer entender o motivo, porque às vezes eu faço isso, é melhor não entender do que entender e reagir, então eu não finjo que não entendi o que está acontecendo, mas é assim que funciona, gente. E é interessante, uma coisa que também eu percebo muito em muitas igrejas, em muitos lugares, gente, as pessoas compram todo tipo de Bíblia. Só que as pessoas não abrem a Bíblia. Não lê. Não lê. Você vai aconselhar, eu aconselho muito jovens, eu faço uma pergunta. Quem é Jesus para você? Então aí, você já leu, você estudou, você leu lá os evangelhos, você estudou, você foi atrás.
Não, eu vivo muito pelo que o outro prega. Eu conheci de ouvir falar. Então hoje o que eu mais vejo hoje, eu vejo muitas pessoas não lerem a Bíblia, não estudam, não faz o seu devocional, ou muitas vezes ela faz o devocional pegando textos isolados, textos que convêm a ela naquele momento, mas isolado, não completo, né? Meu querido e minha querida, nosso dia passou, não é? Renato chegou mais tarde e já são 11 horas e 52 minutos, queridos. Nós já vamos ter que encerrar o programa, mas amanhã eu aguardo com vocês ali na Ribeiro de Lima 432, primeiro andar, sala 11, não é? Às 18 horas, estaremos com a graça de Adonai ali no curso Bessorotovot. Acho que o Renato vai, quem sabe, né? Bom, só amanhã que nós saberemos, viu, queridos? É uma surpresa a cada dia. Meus amados, um bom final de semana maravilhoso aí para vocês. Que o Eterno possa abençoar realmente a sua vida. E nós estamos orando pelas suas vidas. Posso?